bem-vindos ao nosso programa Toda Tarde nesta segunda-feira. E hoje no nosso artesanato nós vamos ensinar vocês a fazer um porta-guardanapos. Super fácil, quem ensinou foi a professora Débora Prestes. E ainda vamos falar de culinária, uma receita de bacalhau ao creme que toda a produção adorou e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ainda, sua licença maternidade, você conhece os seus direitos? Tem alguma dúvida? Então fique ligada no nosso programa que começa logo após o intervalo. Eu estou aqui esperando vocês. Para começar o programa, vamos começar falando de artesanato. Nossa Flavinha Macedo esteve com a artesã Débora Prestes e olha que graça esse porta-guardanapos. Hoje aqui no Cantinho do Artesanato, a artesã Débora Prestes vai nos ensinar a fazer o patchwork embutido ou patchwork sem agulhas. Ou seja, é o patchwork que é o tecido costurado, porém sem costura. Exatamente, é isso mesmo. Bom, vamos lá. O primeiro passo, Débora, qual que é? Primeiro passo é uma peça de MDF, isso aqui é um porta-guardanapos. Já vem prontinho. Já vem prontinha, montada. Sem nenhuma pintura. Sem acabamento, crua, como a gente fala. Ok. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar a peça. Olha. Sempre desmontar, guardar os parafusos, para quando a gente fizer, depois. exatamente, quando fizer o acabamento, aí o parafuso tá limpinho. E a parte que a gente vai trabalhar primeiro é essa aqui de baixo. Suporte. Que é o suporte, a gente vai pintar. A gente vai estar usando tinta PVA preta. Vai usar um pincel largo, número 24. Pincel comum, número 24. Certo. E aí a gente vai estar usando uma Te ajudar. bandejinha de isopor. Bandejinha comum de frios, supermercado, né? de queijo, de presunto, utilizando. E aí a gente vai pintar a peça toda. Depois que a gente pintou a peça toda, aí nós vamos começar a trabalhar essa parte aqui. A gente vai estar usando essa placa aqui, que chama placa pluma. É parecido com isopor, mas ela é mais densa Mais e ela firminha mais também. firminha e ela cola melhor na madeira. O isopor comum não tem a mesma aderência. E essa placa a gente pode encontrar onde? Qualquer loja de artesanato tem É essa fácil de placa, é encontrar. fácil de achar. Aí ela vem em tamanho maior? Ela você vem em recorta- tamanho maior, ela vem uma placa de 1 metro mais ou menos por 30 centímetros e aí você vai cortando de os acordo pedaços. com o que você for usar. de Neste acordo. caso, a gente vai usar esse aqui, que é o Esse tamanho... pedacinho aqui, que é um dessa- tamanho mais ou menos de 8 por 14, Certo. tá? Equivalente aqui a essa peça de madeira. Cola branca comum. E aí a gente vai passar a cola Na madeira. na madeira. Muita cola ou pouca cola? Pouca cola, não precisa colocar muito. Com o pincel a gente Vai espalha. espalhando. Espalha bem a cola, bem nas beiradas. Deixa bem uniforme. Para que cole bem essa placa, qual é o nome da placa mesmo? Placa pluma. Placa pluma. E aí a gente cola a placa. E aí rapidinho, 5 minutinhos, ela já tá Seca. seca, tá firme. É bem rápido. Bem rápido. Depois que ela tá colada, a gente vai passar o desenho para essa placa. Eu peguei aqui o desenho de galinha. Que é o desenho de galinha, é esse aqui que nós vamos usar, que é a peça que já está pronta. Exatamente. Então a gente pode usar ou um carbono comum de papel, ou se quiser pode passar direto, né? Eu gosto de passar direto. Você centraliza o desenho e aí com um lápis você segura bem e contorna
o desenho bem direitinho. Como essa placa é macia, né, ela vai marcar facilmente. Vai marcar, vai fazer os sulcos. Então é bom não apertar muito Para não furar. para não furar. Se a gente furar, fica difícil na hora que a gente for fazer o corte. Depois que passou aqui o molde, aí a gente vai utilizar. Isso aqui é um estilete de pressão. Nós vamos estar Esse usando estilete também acha nessas qualquer lojas. papelaria ou loja de artesanato, é fácil de achar. Com estilete de pressão, a gente vai contornar todo o desenho, cortando, e pode chegar até o final. Você vai sentir a madeirinha lá embaixo. Aí depois que você cortou todo o desenho, que a gente fez todo o desenho, então nós vamos escolher os tecidos. Aqui a gente vai trabalhar com um tecido branco de bolinha preta. Vamos trabalhar com o contrário, que é o preto de bolinha branca. Vamos estar usando esse aqui que imita uma telinha de galinheiro. Olha que legal, que é o fundo, Que né? é o nosso fundo. Este aqui vermelhinho, ele tem um trabalho, não tem problema, pode ser estampado, desde que seja vermelho. Pra gente estar fazendo aqui a crina da galinha. E um pedacinho Bem pequenininho. bem pequenininho, que é aqui Que é o o biquinho, biquinho da galinha. de um tecido amarelo, laranja, o que você tiver em casa. Escolhidos os Essa tecidos. é a dica do patchwork mesmo, né? Que são Exatamente, os os retalhos. E a gente procura combinar as cores para que ele fique bem harmonioso. Muito bem. Depois que a gente escolheu os tecidos, cortou a placa, nós vamos começar a colar. A gente vai cortar os tecidos, a gente vai cortar os pedacinhos, utilizando o mesmo molde que a gente utilizou aqui. A gente pode cortar os pedacinhos para facilitar. Ó, Então você usou o mesmo molde, mesmo recortou cada molde, parte da galinha. Cortei cada parte. Para que você possa desenhar no tecido Desenhar e no recortar. tecido e recortar. Então a gente vai passar pro tecido os pedacinhos que a gente vai usar, cada um deles. Então aqui você já fez o molde em cada tecido que nós vamos usar aqui na nossa galinha. E agora? E agora a gente vai colar em cima Em cima de cada parte. de cada parte. A gente cola, pode deixar secar um pouquinho e aí com um desmanchador de costura, Deixa eu só mostrar aqui. Então esse aqui a gente vê que já está recortado, que é o que você vai ensinar que é agora. o que eu vou ensinar a fazer agora. E esse aqui foi simplesmente colado em cima da parte Uhum. que a gente vai usar as bolinhas pretas, aliás, preto com as bolinhas brancas. Isso. E agora você vai ensinar a E aí agora a gente vai embutir. Esse aqui já tá pronto pra gente ver como é que fica. Depois que a gente colou o tecido, a gente vai usar um desmanchador de costura. Também fácil de achar, qualquer loja de aviamentos acha. A gente vai utilizar essa ponta aqui, Certo. tá? E aí, a gente... Eu tô pensando nisso. Como que você consegue olhar embaixo? Normalmente onde tá quando a gente já marca? acha aqui o comecinho, aí fica fácil a gente embutir o resto. Ó, já achei aqui, então eu vou embutindo. Depois que a gente colocou, embutiu todas as partes, a gente viu que tá todo colocadinho, aí a gente vai cortar a sobra. E depois que a gente tirou toda a sobra, aí então é hora da gente embutir O resto. o resto, o que ficou. Beautiful dawn melts with the stars again. Do you remember? Aí a gente vai fazer a cabeça, o corpo, a asa. Tudo. Vai Um fazendo por um. um por um. Depois, estando todas as partes embutidas, Todas prontas. agora, o que vamos fazer? Aí a gente vai... Ela vai ficar assim, né? Como a gente colocou aqui. Ela vai estar dessa maneira, prontinha. Prontinha. Então, vale lembrar também que essa parte aqui do fundo é o mesmo processo. Você vai cortar a galinha, corta o molde, e aí você cola o fundo e faz a mesma coisa. Faz o processo Vai inverso. embutindo. Faz o contorno na galinha, o que sobrou é o fundo. É o fundo, exatamente. E aí Feito aqui tudo, a parte do fundo encapa no fundo. também um pedacinho de tecido e a gente faz o acabamento.
Na parte de na baixo. parte de baixo para ficar bem bonitinho. Ok, agora vamos fazer o quê? Aí agora vamos passar a termolina. Termolina vai impermeabilizar o tecido e vai impedir que suje ou estrague ou solte os pontinhos. Vai criar uma camada protetora. Isso. Aí impermeabilizou, Neste caso dessa peça, você já devolveu aqui. já colocou parafusei, já deixei ela toda pronta e aí só passei a termolina Por último. por último. É a última etapa. A última etapa. E aí ela já fica apoiada, secando até aguardar a secagem total. Muito bem. Então vocês viram que esse artesanato é fácil, é rápido. Agora eu quero saber do custo. É barato? É barato. Quanto? Mais ou menos uns R$10. Bem barato mesmo. Bem barato. Então rápido, fácil e barato você tem que fazer na sua casa. Muito obrigada, viu, Débora, pela sua participação, pelas suas dicas aí de artesanato. Eu que agradeço. E você volta para fazer outras coisas. Com certeza. Obrigada. Adorei nossa aula, muito obrigada à nossa professora Débora Prestes. Agora é intervalo e na volta fique atenta porque nós vamos falar sobre os seus direitos na licença maternidade. Você vai sair de licença maternidade e não conhece os seus direitos? Então fique atenta nesta matéria. Nós recebemos nos nossos estúdios a advogada Karen Schwery e ela conversou com a gente sobre esse assunto. Dá só uma olhada. Muito boa tarde, eu tenho certeza que vocês vão adorar a entrevista de hoje, porque nós estamos aqui com a advogada Karen Schwery. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Tati? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Até porque o assunto é de interesse de todas as mulheres, porque nós vamos falar de licença maternidade e é um assunto que não para de modificar, né? Não, tivemos até uma modificação recente, vou falar depois pra Bem vocês. recente, mas vamos começar do início. O que é a licença maternidade, no geral? Olha, na verdade, é legal a gente falar de todo o âmbito da estabilidade gestante, todos os direitos da gestante. Né? Quais são? A gestante, ela tem o direito à estabilidade, né? Que conta-se a partir do conhecimento do estado gravídico até 5 meses após o parto. 5 meses depois Isso. ela ainda tem o essa que estabilidade. é diferente dos 120 dias da licença maternidade. A normal é 120 dias, O né? normal é 120 dias. Mas tem aquela questão dos 180 dias, dos 6 Isso. meses. Em 2008, nós tivemos uma lei, que é a Lei 11.770 de 2008, que fez essa alteração com a possibilidade dessa licença se estender até os 180 dias. O que acontece? Para ela fazer jus a essa licença de 180 dias, a empresa tem que fazer uma adesão no programa Empresa Cidadã. Então, a empresa tem que optar por isso. Então a opção não é da funcionária, é da empresa? Isso, qualquer empresa pode fazer parte do programa Empresa Cidadã. Ocorre que a empresa que faz a declaração por lucro real, ela tem os benefícios fiscais. Outras empresas que fazem declaração por lucro presumido, elas também podem participar desse programa, mas elas não vão ter os benefícios fiscais. Entendi. Mesmo assim, é uma opção também da gestante. Se ela não quiser, ela não é obrigada a participar dos 180 dias. Ah, é? Se a empresa Isso. falar, olha, eu gostaria que você, Isso. para ter esses benefícios, gostaria que você tirasse 180 e ela não se sentir confortável para isso, ela pode falar não. Isso. Isso é uma opção dela. Mas é que assim, a maioria das mulheres, se tiverem essa oportunidade, vão optar, né? por Mais ficar. tempo em casa, Com o bebê. né? Vai ficar mais tempo com o bebê. Às vezes o bebê nasce com algum probleminha e já consegue ficar mais tempo em casa e se dedicar mais à criança. Porque assim, todo o direito da mulher gestante
ela é muito pensada no feto, né? Essa questão de se proteger a criança, né? E, na verdade, também é o momento que a mulher mais precisa do emprego. Com certeza. Então, essas questões são muito relevantes e eu acho muito válidas. Eu acho o programa de Empresa Cidadão um programa muito, muito legal. Até para amamentação, né, Karen? Porque o ideal é que fique pelo menos os primeiros 6 meses amamentando, Então, né? A própria lei, a nossa lei acho que já vigorava, ela tem o direito, toda mulher tem o direito, depois que volta da licença maternidade, de ter 2 períodos, dois intervalos, né, de 30 minutos cada por dia para amamentação. Esse intervalo dura por 6 meses, né? Até 6 meses a lei permite que se tenha esse intervalo. Ela pode sair 2 vezes para por 30 minutos. Na realidade, meio difícil, complicado. Ir e voltar, amamentar. Na verdade, as pessoas a maioria levam a criança até lá, a mãe amamenta. Ah, tá. Né? Mas ela tem direito. Alguém leva, ela amamenta, ela tem direito dessas 2 paradas de 30 minutos para poder amamentar. Depois que ela volta da licença, por quantos meses mais? 6 meses? Até 6 meses. Ah, entendi. Bom, que já é um benefício. Agora, paternidade. Quanto tempo o pai tem de licença? Então, o pai tem uma licença pequena de apenas 5 dias corridos. Ah, então se cair na sexta, sábado, domingo, conta? Conta também. São 5 dias coitado corridos. do pai, né? É pouco tempo, né? Não E tem esse pequeno detalhe, né? Que todo mundo fala, não, é dias úteis. Não é dias úteis, a lei é clara disso. Dias corridos. Aí é duro porque além do pai também, coitado, a mãe também que ajuda do pai, não é? A gente que já é mãe, que já teve, a gente precisa da ajuda do pai. A gente sabe o quanto é importante, né? Ter ali o pai, mas infelizmente... São 5 dias não corridos. pode ser descontado, né, do salário dele, esses 5 dias, né, claro. Mas são só apenas 5 dias e são corridos. O papo tá bom, mas não acabou. A gente tá chamando intervalo rapidinho. Na volta, nós ainda vamos conversar sobre licença maternidade, estabilidade e para quem tem filhos adotivos. Vamos continuar o nosso bate-papo então com a advogada Karen Schwerin. Doutora, como fica a questão da remuneração durante a licença maternidade? Então, nesse período, ela vai receber, no caso da empregada normal, da empregada normal, ela vai receber o último salário dela, o valor do último salário dela. Quem faz esse pagamento é o empregador, né, a empresa, e depois ele faz o ressarcimento pelo INSS. Certo. A empregada doméstica é o último salário dela, o último salário de contribuição. E é recebido diretamente pelo INSS. Tá? Então tem diferença. Isso, e o autônomo também. O autônomo também é diretamente pelo INSS e é 1/12, né, da soma do período de 12 meses, 1/12 do último salário contribuição também. No caso de empregado normal comissionista, se faz a média dos últimos 6 meses do que ele recebeu e aí é o que ele vai receber, né? O valor que ele vai receber da empresa. Que também é muito justo, porque vai ficar naquilo que ele já estava acostumado. Isso, numa média, para não mudar, né, o padrão. Exatamente. Né? Agora, e aborto? E quem sofre aborto? Então, quem sofre o aborto não tem o direito à licença maternidade. O que tem é 2 semanas, né? A gente fala licença de um período de 2 semanas de descanso remunerado, ou em caso de rescisão, porque às vezes a pessoa não quer voltar a trabalhar, tal. Aí a empresa indeniza essas 2 semanas que a lei já faz menção. Então essas 2 semanas ela está garantida? É só isso mesmo, né? É um pequeno período, mas infelizmente porque a lei visa proteger o feto, né? E como nesse caso não existe mais. Exatamente. Filhos adotivos, como que funciona a licença maternidade? A licença maternidade, ela se estende à mãe que também adota os filhos. Ela funciona da seguinte forma: criança até 1 ano, ela tem os 120 dias como as outras empregadas, né, que tiveram seus filhos normalmente. De 1 ano a 4 são 60 dias.
Depois de 4 a 8 são 30 dias e depois de 8 anos já se perde a licença maternidade, daí não tem mais direito. Daí não tem direito mais. Isso. E no caso das empregadas domésticas? As empregadas domésticas, com a lei de 11.324 de 2006, elas passaram a ter, além do direito da licença maternidade que ela já tinha, ela passou a ter a estabilidade gestante, conforme já vigora para as demais empregadas, que também é da data da confirmação até 5 meses após o parto. Da confirmação até 5 meses. E você estava me falando que teve uma alteração. Essa é uma alteração muito recente mesmo, tá? O que acontece? Antes da mudança da redação dessa súmula, não existia a estabilidade gestante para as empregadas que estavam sobre o contrato de experiência, porque o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Então, antigamente assim, alguns dias atrás, entendia-se que, por ser um prazo determinado, ela já sabia que a partir daquele momento estava rescindido, né? E aí não havia essa estabilidade gestante. Agora não. Agora, se ficou grávida durante o contrato de experiência, ela terá a estabilidade gestante. E se ela já entrou grávida, funciona também. A mesma coisa? A mesma coisa, né? Porque não é permitido fazer o exame porque ele é discriminatório. Então, se ela está gestante, mesmo no contrato de experiência. experiência. Isso para qualquer função, não só para empregada doméstica? Não só para qualquer função. Qualquer função. Qualquer função. Está em contrato de experiência, ficou grávida, tem direito à estabilidade. Exatamente. Se você está assistindo e nunca ouviu falar a respeito, é porque realmente a Karen, antes de vir, a doutora Karen, antes de vir aos nossos estúdios, é porque é uma amiga, por isso que eu chamo de Karen, gente. Ela só não chamou de Karen feira ainda. A doutora, antes de vir aos nossos estúdios, foi lá, conferiu para ver se não tinha algo novo e tinha. E tinha. Não é isso? Exatamente. Olha só, eu falo, né? Mas ainda bem que a nossa lei protege bastante as mulheres. A gente costuma dizer que o direito não é exato, né? Então a gente vai mudando e vai melhorando conforme vai a necessidade, né, da população, a necessidade de toda a sociedade. Eu acho válido sim, porque como eu falei, é o momento que a mulher mais precisa, né? É um período, a gente sabe quanto gasta, é difícil, lógico. quanto a gente precisa ter um apoio, então eu acho sim válido. Também acho e gostaria muito de agradecer a sua eu que presença agradeço aqui nos nossos estúdios. E olha só, se você tem alguma dúvida a respeito, vai lá no nosso site, põe a sua pergunta, a gente conversa com a doutora Karen, ok? Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Karen. Obrigada eu, boa tarde. Muito legal a matéria, acho importantíssimo conversar sobre os seus direitos, mas como eu disse lá na matéria, se você tem alguma dúvida ainda sobre o assunto, vai lá no nosso site, deixe lá sua pergunta, porque nós responderemos através do seu e-mail, ok? Agora a gente está chamando intervalo e na volta é claro que tem que ter culinária nessa segunda-feira, ainda mais quando nós vamos ensinar um bacalhau ao creme. Daqui a pouquinho você aprende. Agora é aquela hora maravilhosa do programa que já deu aquela fome. Se você já almoçou, prepare para o seu jantar. Se você não almoçou, eu tenho certeza que você vai ficar morrendo de vontade. Porque, gente, um bacalhau ao creme maravilhoso que o Germanos preparou pra gente. Olha essa receita. Olá, Tati. Obrigado novamente pelo convite. A gente já esteve aqui uma vez fazendo bacalhau na alcachofra. Hoje nós vamos fazer uma receita diferente para os teus telespectadores. O nome da receita é bacalhau ao creme de queijo, porém lá em casa é conhecido como bacalhau da Ju. Foi inventado pela minha filha Juliana, então é o bacalhau da Ju. Basicamente é um bacalhau que a gente prepara com batata e creme de queijos e colocamos para gratinar. Vai ficar muito bom também, tenho certeza. Vamos começar? Nós vamos trabalhar com as lascas de bacalhau. Ele está de salgado, então uma lasca salgada desse porte, 12 horas
lavou bem, 12 horas na geladeira, você dessalga com tranquilidade, com um gostinho ainda maravilhoso do bacalhau, tá bom? Nós vamos dar uma fervida nele, mas gente, é assim, olha, bacalhau, camarão, é rápido, 2 minutinhos na água fervente. A água ferveu, 2 minutinhos, tira e escorre. Por quê? Quanto mais você ficar trabalhando ele dentro da água lá fervendo, mais duro ele vai ficar. Então a gente com esses 2 minutos vamos garantir que ele vai ficar limpinho, vai ficar no ponto para a gente manusear, tá bom? É um pré-preparo dele, tá bom? Então bem rápido, tá? Gente, quando você coloca o bacalhau, a água perde aquele ponto de fervura. Mas não tem problema, são 2 minutos, tá? Não precisa esperar a água voltar a ferver depois 2 minutos. Senão, como eu falei, quanto mais tempo aqui na água quente, mais duro ele vai ficar, tá bom, gente? Depois você acaba mastigando uma borracha. Parece que você está mastigando um pneu de um carro, tá? Pessoal, esse é um prato que dá para você preparar com o bacalhau da tua preferência, tá? A gente está trabalhando aqui com as lascas para mostrar que você pode ir desde as lascas até o lombo, tá? Lasca, filé, lombo, aquilo que você quiser utilizar no preparo, aquilo que você gostar mais, tá? Se teu paladar é o lombo, você gosta de usar o lombo, use o lombo, tá, gente? Nós vamos preparar aqui com as lascas para mostrar que pode usar até a lasca nesse prato, tá bom, gente? Pessoal, então, bacalhau escorrido, vamos começar a montar o prato, tá bom? 1 quilo de batata, panela de pressão, sal, alho, tempero que você põe, gosta, né? Deu pressão, desliga. A ideia é que não fique um purê, ok? Então, pessoal, eu vou cortar em rodela, você pode picar, se tiver mais criança que come, picadinho às vezes fica melhor, tá? Mas eu vou fazer aqui de um jeito normal que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Eu prefiro fazer com a batata já descascada, porém fica ao critério de cada um, né? Da forma que prefere. Então, gente, tá aqui, armamos o fundo do pirex, da travessa, do refratário, né? O que você tiver aí, com a batata, ok? Agora nós vamos colocar um tempero, vamos colocar o bacalhau, cobrir para ir para o forno, tá bom? Nós vamos utilizar um pouquinho de ervas finas, tá? Mas, como falei aquele outro dia que gravamos, você pode usar o tempero que você tem em casa. Se você prefere salsinha, cebolinha, se você quer pôr cebola, enfim. Cuidado só com a harmonização com o creme de queijos. Não é tudo que harmoniza com o creme de queijos, tá bom? Mas faça do seu gosto, com o que você gosta, tá bom? As ervas finas, agora nós vamos utilizar o lemon pepper, limão siciliano desidratado ralado, pimenta do reino, cúrcuma, alho, cebola. Agora nós vamos colocar o bacalhau. Antes do bacalhau, vamos regar aqui com o nosso azeite. Eu não gosto de desfiar, eu gosto que colocar aqui as lascas maiores. Se for muito grande a gente quebra aqui no meio, né? Para fazer a cama da batata a gente usou 1 quilo de batata.
Bom, pessoal, como eu falei para vocês, 800 gramas de bacalhau, fica uma proporção bem adequada, não fica forte demais, também não fica com pouco bacalhau. Vamos lá, vou terminar o prato. Nós vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Agora, nós vamos cobrir com um creme de queijos. Esse é um creme de queijos que vai manteiga, creme de leite, parmesão. É uma mistura aqui muito boa. Tem pronto para vender, você compra em potes de 250 ou 500 ml, tá? Para essa receita, 500 ml, o pote maior, tá bom? Você pode usar molho branco, enfim, aquilo que você quiser. Nós trabalhamos com creme de queijos, tá? Eu vou cobrir com o creme de queijos. Pessoal, está montado, cobrimos com o creme de queijo. Agora vamos salpicar um parmesão e vamos colocar no forno. Vai ficar no forno provavelmente por volta de 20 minutos até ele dar uma dourada aqui no parmesão, gratinar, tá bom? Gente, está completo. Agora nós vamos colocar no forno. Ele vai gratinar, esse parmesão vai dourar, uns 20 minutinhos, servimos, tá bom? Gente, nosso bacalhau está pronto, vamos tirá-lo do forno e finalizar o prato, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, gratinou. Nosso creme de queijos, parmesão, nadando no azeite. Agora é só servir. Você pode acompanhar com arroz, como vamos fazer aqui, ou trabalhar com uma casquinha, com o bacalhau, trabalhar com massa também. Vamos fazer com arroz. Um prato bonito, gostoso. Você atende todo mundo em casa, os mais velhos, os mais jovens, as crianças que não gostam de bacalhoada. É um prato que a criançada adora por causa do gratinado, da batata. É uma bela sugestão para você, filha. Tati, um grande abraço. Estamos sempre às ordens. Obrigado novamente. É isso aí, receita maravilhosa e mais que aprovada para os fãs de bacalhau. Até quem não é fã, vale a pena experimentar porque o sabor é maravilhoso e eu tenho certeza que você pode gostar sim. Bom, a gente está ficando por aqui, nosso programa acabou. Se você tem alguma dúvida, quer rever alguma matéria, vai lá no nosso site todatarde.com.br. Não se esqueçam de nos acessar no Facebook. A gente está lá esperando a sua solicitação de amizade, ok? Pra gente bater um papo. Bom, o programa de amanhã tá mais que especial porque nós vamos estar de cenário novo, tudo renovado para vocês. Afinal de contas, estamos já na primavera, mudamos de estação, mudamos de cenário também para sempre comemorar o nosso programa Toda Tarde com vocês. Então já sabe, terça-feira, programa de novidades. Eu espero vocês aqui a partir de 1h30 da tarde na telinha da TV Sorocaba SBT. Um beijo enorme e eu te vejo amanhã. But the point's been missed, you've made a mess. Who would have guessed that it's as simple as it seems?